Eu sou extremamente fascinado por Undertale desde pequeno. Eu amo esse jogo com todas as minhas forças, e desde sempre a comunidade se junta para desvendar os mistérios espalhados por Undertale. E a gente não podia fazer mais nada além de teorizar. No entanto, com Deltarune existindo e o anúncio de que a gente vai ter 7 capítulos, as esperanças de que alguns desses mistérios de Undertale possam finalmente ser resolvidos aumentaram drasticamente. Então, mais do que nunca, agora eu acho importante para quem é fã discutir um pouco sobre essas teorias e coisas que ainda não foram explicadas. Esse aqui é o resultado de horas e horas de pesquisa sobre um dos, se não o maior mistério de Undertale e Deltarune, o Dr. W. de Gaster. Se você gosta de Undertale e Deltarune, mas ainda assim fica completamente perdido quando entra nesse assunto e tem uma extrema preguiça de pesquisar tudo, esse vídeo é pra você. Nesse vídeo eu vou abordar literalmente todos os aspectos que eu consegui encontrar sobre o Gaster em Undertale e Deltarune. Todas as menções diretas ou indiretas, aparições, absolutamente tudo, não levando nenhuma teoria como verdade, como muitos fazem por aí, mas também não descartando todas elas por completo. E se você já manja de toda a lore e só quer revisar tudo, esse vídeo também é pra você. Vai que você também lembra de alguma coisa que você tinha esquecido, ou até mesmo aprende alguma coisa nova que você não sabia antes. Nesse vídeo eu vou cobrir tudo que é canônico sobre esse personagem, o que se sabe e o que ainda não se sabe sobre ele. Eventualmente vamos ter que falar sobre algumas teorias, mas não se preocupe porque eu vou deixar bem claro quando eu tô falando um fato ou uma especulação, então você não vai se confundir. Eu espero. Eu não preciso nem falar, mas obviamente isso aqui vai ter spoiler de Undertale e Deltarune parte 1 e 2. Você foi avisado. Então já prepara a pipoca, arruma uma posição confortável aí, porque esse vídeo vai ser longo. A partir do momento que você zera Undertale e logo em seguida escolhe resetar o seu save, vai passar a existir uma variável dentro dos arquivos desse save. Essa variável é um número de 1 a 100 gerado aleatoriamente e automaticamente quando você inicia um novo jogo. Esse valor é chamado de fun, ou diversão em português. Só que sabendo que love significa leve obtido por violência e EXP pontos de execução, eu duvido muito que fun signifique realmente diversão, mas como isso não é explicado em lugar nenhum, a gente tem que ficar com essa informação mesmo. Dependendo do valor desse número, o seu jogo pode ou ocorrer normalmente, ou pode acontecer algumas coisas diferentes durante a sua gameplay. Algumas normais e engraçadinhas, mas outras muito bizarras também. Esse aqui é o gráfico que mostra exatamente todas essas coisas que podem acontecer dependendo do valor gerado. Muitas dessas coisas estão ligadas diretamente ao Gaster, então vamos por partes porque isso aqui é muito importante. Dentro desses valores existe a chance de aparecer 3 personagens chamados de Gaster Followers, seguidores do Gaster, que são os únicos personagens no jogo que falam explicitamente sobre ele. Eles são a fonte de tudo que a gente sabe com clareza sobre a história do Gaster. Esses 3 personagens são versões em preto e branco e aparentemente corrompidas de NPCs comuns dentro do jogo que aparecem em locais específicos do mapa. O primeiro deles aparece caso o valor gerado for 61, existe uma chance de 20% dele aparecer, e ele diz o seguinte: Alphys pode trabalhar mais rápido, mas o velho cientista real Dr. W. de Gaster? Um dia ele desapareceu sem deixar nenhum traço. Dizem que ele se despedaçou através do tempo e espaço. Como eu posso dizer isso sem medo, se eu estou segurando um pedaço dele aqui mesmo? Em inglês, esse seguidor é o único que só fala rimando, como se fosse uma poesia. E aí ele desaparece do nada e tem esse efeito sonoro bizarro. Esse deve ser o seguidor mais misterioso, porque ele diz estar segurando um pedaço do Gaster, e ao que parece, esse pedaço aqui tá falando com o protagonista, e não um cara de fato. Outro seguidor aparece caso o valor gerado for 62 e uma chance de 50%. Esse aqui diz: faz sentido porque de Asgore ter demorado tanto para contratar um novo cientista real. Afinal, o antigo Dr. Gaster? Que exemplo a ser seguido! Dizem que ele criou o núcleo. No entanto, a sua vida foi interrompida. Um dia ele caiu na sua criação e será que Alphys acabará do mesmo jeito? Esse aqui não desaparece repentinamente, mas se você sair da sala e voltar, ele não vai estar mais lá. Já o último seguidor do Gaster confirmado aparece no valor 63 e uma chance também de 50%. A diferença desse para os outros é que o sprite dele não tem nenhuma correspondência dentro de Undertale. A versão original, sem estar em preto e branco, do primeiro NPC pode ser encontrada na sala da Muffet, do segundo NPC no restaurante. Já esse aqui não tem nenhuma versão original dentro do jogo. Ou pelo menos não tinha, até Deltarune ser lançado e esse NPC aparecer dentro da biblioteca. É o mesmo cara. Ué, ele sabia o que estava fazendo. Mas enfim, o diálogo desse é: eu entendo porque Asgore esperou tanto tempo para contratar um novo cientista real. O antigo Dr. Gaster, sua inteligência era insubstituível. No entanto, sua vida foi interrompida. Um dia seus experimentos deram errado e... esse diálogo é quase idêntico ao outro, eles só estão contando a mesma história, só que de formas diferentes. Bem, eu não preciso fofocar. Afinal, é rude falar sobre alguém que tá ouvindo.
É, agora sim foi meio macabro. Esse aqui também só desaparece se você sair da sala. Enfim, ao que parece, o Dr. W.D. Gaster foi o cientista real anterior a Alphys. Aparentemente ele criou o núcleo, e aparentemente ele caiu dentro de uma de suas criações, possivelmente o núcleo. E aparentemente ele foi completamente despedaçado através do tempo e do espaço. Pois é, bem-vindo ao mundo do W.D. Gaster dentro da comunidade de Undertale, onde nada é certeza, tudo é propositalmente muito vago e você escolhe acreditar no que você quiser, porque cada um fala uma coisa diferente, até mesmo dentro do jogo. Mas uma coisa é fato, todos eles mencionam que o Gaster desapareceu. Pode ser que ele não esteja em lugar nenhum, ou em todo lugar, ou em um lugar específico, vivo, morto, morto-vivo, ninguém sabe de verdade. Acho que o maior mistério aqui não é nem sobre a história dele, mas sim sobre o lance dele estar te ouvindo e o fato de supostamente ter um pedaço dele na mão desse NPC aqui. Mas por enquanto, isso é tudo sobre os seguidores do Gaster. Agora sobre o valor 65. Existe 50% de chance de, nessa parte aqui da Snowdin, você entrar numa sala de teste de som. Uma tela toda preta com texto branco que parece ser bem inofensiva à primeira vista, apesar de parecer muito fora do lugar e não combinar nada com o gameplay até agora. Escute a todos os seus favoritos. E aí, esse teste tem só 4 músicas. 4 músicas que não estão no jogo base, não dá pra ouvir normalmente. Como que vão ser meus favoritos? Mas tudo bem. As músicas são Happy Town, uma música feliz, talvez macabra e extremamente repetitiva. Deve ter uns 2 segundos de duração que só fica lupando. Que música de merda! Fábrica de Carne, que é ainda mais curta e ainda mais macabra. Trouble Jingle, que eu não sei nem se dá pra chamar isso aqui de música, pra ser sincero. Essas músicas são uma merda, mano. Como é que eu faço pra ser aí? E é claro, o tema do Gaster. Esse aqui sim é macabro. Parece ser a única música de fato trabalhada nessa lista, e é justamente a música do Gaster. Parece até que essa sala de teste de som foi feita só como uma justificativa para ter a música do Gaster ali. E quando você dá play nessa música, não tem como parar e nem selecionar outra música para ouvir. Você tem que ouvir essa música até o final e vai aparecer a mensagem: obrigado pelo feedback, vejo você em breve. E você continua seu jogo normalmente, mas traumatizado. E essa, apesar de obviamente não estar no ST oficial do jogo, é a única música encontrada em Undertale que cita diretamente o nome do Gaster. E agora vamos finalmente pro temido valor 66. Nesse valor, entre essas duas salas do jogo, é garantido que um corredor falso vai aparecer. Mas é claro, se você tiver sorte, tem 10% de chance de aparecer uma porta branca no meio desse corredor. E se você entrar nela... Esse aqui é o Mystery Man, como tá nos arquivos do jogo. Esse homem misterioso não tem colisão nenhuma e a única interação que você pode ter com ele é aparentemente assustá-lo e fazer ele sumir repentinamente. Assim como o primeiro seguidor do Gaster faz quando você termina de conversar com ele. É até o mesmo barulho. Depois disso, a porta some, e assim que você sai do corredor, o seu valor fun reseta para 0, sendo impossível de voltar para lá de qualquer forma. Sobre a aparência desse homem misterioso, existem várias coisas a observar. Ele parece estar meio derretido, parece ter furos nas mãos, mas também quando virado de ponta cabeça, ele parece ter outro rosto. E uma coisa muito intrigante sobre esse outro rosto é que antes de interagir com esse homem misterioso, ele parece só estar com um sorriso, enquanto esse segundo rosto está muito assustado. E aí você interage com ele, enquanto o homem misterioso fica assustado, a suposta segunda face fica muito mais conformada com o que está acontecendo, como se eles fossem realmente opostos até nas relações e sentimentos. Mas eu não posso descartar a possibilidade disso aqui não ter sido intencional, e isso ser só uma pareidolia entre os fãs. Mas vamos falar sobre o elefante na sala. Saiba que não há comprovação canônica nenhuma de que esse seja de fato o Gaster, já que nos arquivos do jogo esses sprites são chamados apenas de Mystery Man, Homem Misterioso. E o som que toca quando ele some é Mystery Go, ou Mistério Vai. Não tem nada mencionando o Gaster nos sprites ou nessa sala, especificamente. Mas cá entre nós, se esse de algum jeito realmente não for o Gaster, vai ser muito esquisito a comunidade inteira ter se apegado no personagem errado por mais de uma década. Mas não tem nada confirmado que seja mesmo ele. Mas por que a comunidade tem tanta certeza que esse é de fato o Gaster? Particularmente, já falando pra vocês, eu prefiro muito mais acreditar que o Mr. Man é o Gaster. É muito mais fácil e tem bastante indício. Como eu já disse, o som que o Mr. Man faz quando some é exatamente o mesmo som que aquele seguidor faz. E, coincidência ou não, é justamente o seguidor que diz que tá segurando uma parte do Gaster.
Esse homem misterioso aparece no valor fan 66. Todas as menções diretas ao Gaster dentro dos valores fan têm o número 6. E o valor fan que esse homem aparece é justamente o 66. 66. Quanto mais 6, mais Gaster. Ah, mas é só a casa dos 60, o que tem a ver? Então, todos os monstros que você luta no jogo têm um ID de batalha. O Gaster é o último personagem adicionado nessa lista de IDs. Não o Homem Mistério, Gaster. No entanto, ele não tem nenhuma luta, nenhum texto ou sprite de batalha, nadinho. Porém, ele tem estatísticas de batalha, assim como todo monstro, seu HP, ataque, defesa, etc. E todas essas informações são só uma série de 6. Todas elas, até o ouro que você recebe a matar ele. É tudo 6. Então sim, o número 6 tem uma forte conexão ao Gaster. Além do mais, Gaster tem 6 letras. Oh my God! Fora que se você desacelerar o som que o Mr. Man faz quando ele desaparece e lupar, vai parecer um pouco com a música do Gaster. Muitos falam que o Gaster é um personagem tão secreto que precisa entrar nos arquivos do jogo, hackear, realmente ir muito a fundo pra você encontrar ele, só que isso não é completamente verdade. Todos esses eventos que eu mencionei podem e vão acontecer eventualmente com algum jogador que não mexeu em arquivo nenhum. O streamer Shay, por exemplo, tava fazendo uma speedrun de Undertale e ele simplesmente achou a sala do Gaster, não uma, mas 2 vezes seguidas, sem mexer em arquivo nenhum. A chance disso acontecer é 1 em 10 mil. O que eu tô querendo dizer aqui é que tudo isso pode acontecer no seu jogo base. Achar o Homem Misterioso, os seguidores, a sala de música. Você só tem que ter uma sorte desgraçada. Mas tem muita coisa assim que você precisa cavar um pouco mais pra descobrir. Basicamente, a cada parte do jogo, cada sala que você entra e aquela transição toca, é numerada e nomeada dentro dos arquivos do jogo. E existe outra variável dentro do save que é qual sala você tá. Alterando essa variável, você pode ser teleportado para qualquer lugar do jogo que você quiser, incluindo salas não utilizadas, como salas descartadas, salas de teste para testar áudio, mecânicas, sprites, diálogos, etc. A maioria dessas coisas realmente só parece que é algo de teste mesmo, que ficou nos arquivos do jogo. Só que algumas salas parecem que não são descartadas de maneira nenhuma e sim escondidas propositalmente dentro do jogo, como se o TubeFox quisesse que a gente procurasse e achasse. Sabe na Rota Pacifista, durante uma das últimas partes do jogo, no laboratório da Alphys, onde você tem que lutar contra todos os amálgamos? Pois então, nessa parte existem as entradas do laboratório, que são provavelmente todas escritas pela Doutora Alphys, que relata o processo de experimentos para tentar quebrar a barreira utilizando almas de monstros. Alguns desses relatos explicam como a Flauwe surgiu, explicam exatamente o conceito de determinação, enfim, uma área muito útil caso você queira entender mais sobre a lore do jogo. E durante a sessão do laboratório, você consegue ler todas as entradas, de 1 a 21. Todas elas, menos uma. A entrada número 17. Se a entrada simplesmente não está presente no jogo, em lugar nenhum, é natural que as pessoas vão lá dentro do código para procurar, não é? Vai que tá em algum lugar. Sala 264. Room underline Gaster. Um som macabro de fundo é tocado enquanto um texto na fonte Wingdings, todo em caps lock, é colocado na tela. Esse texto não é nada mais, nada menos do que a entrada 17. A gente sabe que isso aqui é mesmo o Gaster pelo nome do quarto, Room Gaster. Então a gente sabe como ele soa e como ele escreve. Essa coisa da fonte ainda despertou muito mais teorias sobre Gaster ter algum grau de parentesco com Sans e Papyrus, já que seus nomes referenciam fontes e eles só falam nessas fontes específicas, Comic Sans e Papyrus. E essa teoria alimenta que o WD em WD Gaster é de Wingdings, por causa da fonte. Além disso, se você forçar um pouquinho, o Gaster pode parecer um esqueleto. Por que não, né? Há também quem diga que significa Wingding Ester, porque Ester é outra fonte, então o nome dele seria composto por 2 fontes, e o Homem Misterioso aparentemente também tem 2 rostos, mas eu particularmente não gosto nem um pouco dessa teoria. Eu prefiro muito mais chamar ele de Wingding Gaster, seja lá de onde o Gaster veio, deve ser só o nome dele mesmo, sei lá. Também tem teorias sobre esse vocês dois, e é muito óbvio que isso tem algum significado a mais.
só que não é nada concreto e só tem teorias mesmo. Há quem diga que seja Sans e Papardo, Sans e Alphys, pessoas que a gente não sabe quem que é, mas isso não é nenhum consenso entre a comunidade porque é realmente muito vago e não tem nada muito óbvio sobre isso. O motivo do porquê existe uma entrada escrita pelo Gaster no meio das entradas da Alphys continua um mistério, e não tem explicação por enquanto, mas a gente sabe que a entrada número 17 pelo menos existiu e foi feita pelo Gaster. E é importante mencionar uma coisa aqui também, sabe esse som bizarro que toca ao fundo da entrada 17? Então, sabe a risada da Muffet? Ainda por cima, o nome desse som dentro dos arquivos do jogo é Sorriso, Smile. Eu não sei o que fazer com essa informação e nem se ela sequer significa alguma coisa, pode ser só um som reutilizado mesmo, mas eu acho interessante mencionar, afinal um dos seguidores do Gaster aparece na sala da Muffet, né? Existem mais 2 desses quartos descartados que chamam bastante atenção do pessoal quando se trata desse tema. Primeiro, eu vou falar do Room Water Redacted, o quarto 272. Eu só vou falar disso aqui porque é fortemente teorizado e eu me comprometi a falar de tudo que tem sobre o Gaster, mas eu, particularmente, na minha opinião, não acho que isso se liga com o Gaster de qualquer forma que seja. Esse quarto é inteiramente vazio, tá tudo preto. E a música que toca é a Premonition, Premonição. A música que toca quando você sai com o Sans pela primeira vez e ele tá conversando com você sobre as flores Echo. Nesse quarto você se aproxima de uma criatura muito estranha que mais parece um rabisco feito no Paint do que qualquer outra coisa. E ela fica cada vez mais nítida quanto mais você tá perto, assim como o Napstablock. Quando você interage com ele, ele fala... E sim, eu sei, é com a voz e a fonte do Gaster. E eu falei que não tem ligação com o Gaster, mas eu vou me explicar. Primeiro, que essa coisa aqui fala tudo em minúsculo, enquanto o Gaster fala absolutamente tudo em maiúsculo, então já dá pra descartar alguma coisa daí. Existem muitas teorias com isso aqui, mas eu vou falar a minha mais sincera opinião. Todos os quartos relacionados ao Gaster, o que você encontra é um misterioso, a sala de teste de som, que podem ser encontrados normalmente no jogo, e tem a entrada número 17, que é muito bem trabalhada, tem os seus próprios sons, e parece que foi feito de fato pra ser encontrada e teorizada sobre. Agora, isso aqui... Primeiro que para entrar nesse quarto você não precisa simplesmente mudar uma linha do save não, você precisa de um editor de código hexadecimal. Para descobrir isso aqui o código foi estudado. Definitivamente isso é só uma sala descartada que o Toby Fox não imaginou que iam encontrar ou simplesmente não se importou o suficiente. Cara, tem gente que acredita que essa merdinha aqui é o verdadeiro Gaster, enquanto aquele outro é só um cara misterioso qualquer ou somente um seguidor do Gaster. Mano, tudo bem que o Gaster tá distorcido pelo espaço-tempo e ele pode ter qualquer aparência, mas nem por isso você precisa acreditar que ele é essa coisa bizonha e feia que qualquer um faz no Paint em 5 segundos. Imagina que merda que vai ser quando o Gaster finalmente dá as caras em Deltarune e ele ser isso aqui ao invés do cara misterioso, mano. Não faz o menor sentido. Fora que essa coisa aqui aparece conforme você chega muito perto, assim como no Napstablook. Nos códigos do jogo, eu não vou conseguir dar explicação muito detalhada ou lógica, mas essa sala era pra ser acessível de perto de onde Napstablook aparece. Então é mais provável que tenha alguma conexão com Napstablook do que com Gaster. Ah, e se você tentar sair da sala por baixo, ele vai te jogar pra aquela mesma sala de teste de música. E antes que você fale que isso é mais uma prova de que isso tá ligado com Gaster, isso provavelmente não é intencional, já que ele só manda pra 2 quartos pra frente no código, igual outras partes normais do jogo. E depois que a música do Gaster para de tocar, o jogo simplesmente crasha. Ele não fecha sozinho, igual em muitos outros momentos misteriosos de Undertale. Ele crasha. Não era pra isso acontecer em circunstância nenhuma. Em nenhum jogo. Isso nunca aconteceu em Undertale em momentos normais. É mais uma prova de que isso tá muito mal finalizado e não era pra isso acontecer. A chance disso aqui realmente tá ligado canonicamente com Gaster é praticamente nulo. Existem muito mais coisas sobre esse personagem que é claramente descartado, mas eu não vou falar mais dele aqui porque... claramente isso aqui não é canônico, cara. É um personagem descartado. A entrada 17 é canônica, o Homem Misterioso é canônico. Isso aqui? Qual é? O diálogo é parecido, é em Wing Jeans, mas tá tudo minúsculo. É o mesmo som, mas no código o som é diferente. Ele apareceria nas cachoeiras, assim como o outro quarto secreto do Gaster. Se fosse pra eu dar um chute, isso aqui é mais um teste ou uma ideia descartada de como seria o Gaster, como o Gaster parecia, do que qualquer outra coisa. Tudo é muito precário, os códigos não estão finalizados, as coisas são reutilizadas, os sprites são feios e claramente placeholders. Eu acredito que nada disso deve ser levado em consideração pro cânone de Undertale. Se você entende inglês e quer saber mais sobre isso, eu recomendo muito você ver esse vídeo aqui, que explica muito melhor sobre esse tal de Redacted.
impressionante. O cara realmente vai nas profundezas das profundezas do código do Toby Fox pra tentar fazer com que alguma coisa faça sentido aqui, e mesmo assim ele não consegue montar uma teoria exata. Existem muitas teorias nesse vídeo. Então é muito improvável que o Toby Fox realmente deixou tudo aí pra galera montar esse quebra-cabeça de código mal feito e descobrir o plot secreto do Undertale. Não, mano, isso é ridículo. Mas tem uma coisa que me deixou com a pulguinha atrás da orelha sobre isso: os produtos oficiais de Undertale. De acordo com o Toby Fox, nada desses produtos oficiais é realmente canônico, mas eu devo mencionar algumas coisas pelo bem desse vídeo. Existe um conjunto de cartas de tarô oficiais de Undertale, desenhadas pelo mesmo cara, Dog Bomb. No entanto, isso era só um projeto de fã até comprar essa ideia e venderem oficialmente. Enquanto era um projeto de fã, existiu uma carta do Gaster, utilizando o modelo do Mr. Man. E essa carta, quando passou a ser vendida oficialmente, foi alterada pro Gerson. Provavelmente o Toby Fox quis isso só pra manter o mistério de não citar o Gaster em nenhum lugar, ou muito menos confirmar que o Mr. Man é o Gaster, já que isso é uma das maiores teorias de Undertale. Não dá pro cara simplesmente confirmar isso de graça. Se você tá vendo essa capa de vinil aqui, bonitinha, não é? Pois é, tinha o Gaster, digo, o Homem Misterioso, e aí eles tiraram depois. E que tal essa imagem aqui que tava dentro do livrinho do vinil? Pois é, também tinha um Gaster e eles tiraram depois, juntamente com um de seus seguidores e um amálgamo por algum motivo. E que tal essa? Com um monte de personagem. É, você adivinhou, ele tava aqui e logo depois não tava mais, foi tirado da capa. E essa capa é bem interessante porque tem uns personagens bem específicos, tipo uns que só tem um sprite no jogo inteiro, que só apareceram uma vez no jogo inteiro, é bem legal. Os Gaster Followers e o Gunner Kid também estão aqui, eles não foram removidos, por incrível que pareça. E sim, o Redacted tá aqui também, e ele não foi removido. O próprio Toby Fox diz que esses produtos oficiais de Undertale não são canônicos, mas é muito interessante que o Mr. Man, ou o Gaster, ele fica desaparecendo até mesmo nos produtos oficiais de Undertale. Quase como se fosse proposital. O Redacted tá lá também e é interessante e me fez coçar a cabeça. Mas eles pegaram os personagens muito específicos pra pôr na capa, então pode ser uma piada também, sei lá. Eu não gosto dele, vamos voltar a falar do Mr. Man, por favor. O outro quarto que eu tinha falado é o Room Water Pre-Bird. Esse sim parece ser mais importante, mas ainda assim é bem esquisito e duvidoso. Pelo nome, parecia que o Toby Fox considerava essa sala ao invés da sala daquele passarinho que te carrega pro outro lado muito lentamente. E esse quarto é só um caminho que você passa pelo mato, e nesse mato tem dois NPCs, os dois escondidos, então não dá pra saber quem é e nem como eles parecem. O primeiro é uma menina que gosta de caçar insetos, já o outro pode ter uma ligação suspeita com o Guest, porque esse NPC do nada pergunta: com licença, sim, você, de camisa listrada, você pode fazer alguma coisa sobre o seu amigo? Sim, o seu amigo, esse aí atrás de você, com um sorriso macabro. Pra onde seu amigo foi? Você sabe quem que tem um sorriso macabro e sobe do nada? Outra coisa que muitos vinculam com o Gaster no jogo base também é que quando você tá andando com o barqueiro, existe uma chance dele falar cuidado com o homem que fala com as mãos, que pode se referir ao Gaster já que tem mãos na fonte Winged. Mas ele também fala cuidado com o homem que veio de outro mundo, o que pode significar qualquer coisa. Existem muitas e muitas teorias sobre isso, mas eu prefiro não me aprofundar nelas por agora. Mas você sabe o que é ainda mais interessante? Você pode tomar ciência desse mistério logo no começo do jogo. Existem easter eggs quando você está colocando o nome da criança cair. Se você colocar o nome de personagens do jogo, todos eles têm reações diferentes sobre o nome. O Sans não deixa você nomear a criança com o nome dele, a Toriel também não. O Papyrus já deixa porque só falta uma letra, e por aí vai. Mas se você colocar Gaster, não dá nem tempo de ter uma resposta, porque o jogo reinicia automaticamente e abruptamente, não deixando nem você pensar sobre isso. Isso também acontece em Deltarune, mas já chego lá. Sobre a relação do Gaster com Sans e Papyrus, não é só por causa do lance da fonte ou aparência, existem muitos outros motivos para isso. No julgamento do Sans na Rota Pacifista, se você ficar reiniciando toda vez, o Sans descobre que você é um viajante no tempo e por isso ele confia em você e te entrega a chave do quarto dele, dizendo: agora você saberá de toda a verdade. Mas na verdade você só é trollado e o quarto dele é uma bagunça enorme. O Papyrus diz: o Sans está fazendo pegadinhas com você através do tempo e espaço? Isso é uma forma bem específica de fazer essa piada, considerando que eles falaram exatamente isso sobre o Gaster, mas eu vou ignorar por enquanto. Eu odeio quando ele faz isso e blá blá blá.
O quarto é uma bagunça e ainda tem um bilhete, a verdade é que você foi enganado, nerd. Mas na verdade esse quarto esconde sim algo muito interessante. Tem outra chave nas coisas do Sans. Essa chave abre um quarto lá dos fundos da casa de Sans e Papyrus. Tem tipo uma oficina, um laboratório lá dentro, talvez. A música muda pra It's Raining Somewhere Else, que toca em outro encontro que temos com o Sans, que é muito mais profundo e sério. Você examina as gavetas e tem fotos do Sans com muitas pessoas que você não reconhece. Ele parece feliz. Projetos, né? Blueprints. Você não consegue ler os símbolos que estão escritos, ou talvez seja só a letra de mão. Eu acho que isso aqui foi propositalmente colocado para você suspeitar do Gaster, já que são símbolos, ou da Alphys, já que ela tem uma letra de mão feia mesmo. Parece que eles se relacionam com um tipo de máquina estranha. E olha só, você olha para trás e tem algo sendo coberto por um pano, e é uma máquina quebrada. É meio óbvio que o plano do Sans dessa oficina é consertar a máquina, mas o que essa máquina faz? Eu não sei, mas existe uma teoria que reúne muitos pontos e que pode explodir a sua cabeça um pouquinho. Porque coisas muito suspeitas acontecem aqui. Muito suspeitas. Tem alguns fun events em Undertale que eu não mencionei aqui ainda. Primeiro eu vou falar do que é o valor 91 ao 100. Nesse você garantidamente encontra uma versão preto e branco do Monster Kid que se chama Goner Kid, que tem uns papos muito loucos sobre crise existencial. Você pode teorizar, mas não é igual aos outros e não tem uma ligação tão direta com o Gaster. Tanto que, diferente dos outros, ele não tem nem o nome Follower em nenhum lugar de seus arquivos. Mas o que importa mesmo pra gente agora é o evento que acontece entre os valores 80 e 89, com a Clam Girl. Antigamente ela era uma personagem completamente inofensiva que você poderia encontrar nas cachoeiras. Era até estranho porque dela ser um fun event sendo que ela é só um NPC normal, certo? Errado. Eu estou visitando a cachoeira da cidade. Sincronicidade? A filha da minha vizinha parece ter a sua idade. Essas rimas não foram intencionais, eu só traduzi. O nome dela é Suzy e eu acredito que vocês deveriam ser amigos. Você tem a bênção de uma vizinha. Fofo, né? Inocente. Mas por algum motivo, quando você terminava de conversar com essa personagem, uma coisa mudava lá na oficina do Sans. O que isso tem a ver? Agora diz que um cartão está saindo da parte de trás de um álbum e tem um desenho mal feito de 3 pessoas sorridentes escrito Don't Forget. Não se esqueça. Por algum motivo, isso muda tudo. Eu tenho um headcanon com informações tiradas da bunda que nada me tira da minha cabeça que o Gaster é pai ou avô de Sans e Papyrus, e isso foi um desenho dos 3 que o Papyrus fez quando era criança. Os 3 são pessoas sorridentes, e pra mim isso já é o bastante pra inventar toda essa história. Claro que eu inventei isso agora, você não precisa acreditar nisso, mas existe um conceito descartado, descoberto pela comunidade, de um personagem chamado Grandpa Sammy, vovô Sammy, que era feito para ser abertamente o avô de Sans e Papyrus. Sob Fox postou alguns conceitos antigos do Papyrus e acabou tendo que borrar a frase que diria justamente algo sobre esse personagem. Ele tem um irmão chamado Comic Sans e um chamado Semi, vem de semi-serif. Então essa ideia de brincar com as fontes veio desde antes. Só que esses conceitos são extremamente primitivos. Então, diferente do Gaster, esse é um personagem completamente protótipo e realmente descartado. Por isso, eu acredito que ele é avô ou pai dos esqueletos. Além disso, esse ataque que o Sans usa na batalha da Rota Genocida nos arquivos do jogo se chama Gaster Blaster, como se ele tivesse herdado esse ataque do pai ou algo desse tipo. Também tem uma teoria que supostamente o Papyrus também teria esse ataque e ele faria parte do ataque especial que o cachorro atrapalhou ele a usar. E se você interromper a Rota Genocida para sair com o Papyrus, ele diz que o ataque dele poderia ter blasted você. Eu não sei como traduzir isso. E lembra que eu disse que o Gaster é sempre removido dos produtos oficiais? Tem um broche do Gaster Blaster, mas no nome do produto é só chamado de Blaster. Me pergunto por quê. Mas enfim, voltando pra Clam Girl. O nome dela é Suzy, e isso te lembra alguma coisa, né? Sim, a Suzy de Deltarune. É escrito diferente, mas é o mesmo nome. Se você acha que isso é exagero,
Você não sabe de nada. Um mês antes de Deltarune lançar, uma atualização de Undertale acontece no Nintendo Switch. Se você, na época, por alguma sorte gigante, conseguisse o valor fã necessário para achar a Clam Girl, já que no console não tem como você alterar igual no PC, o diálogo com ela vai mudar completamente. Então, você nunca conheceu a filha da minha vizinha, mas por favor, não se desespere, porque a hora de você conhecê-la está chegando cada vez mais rápido. E aí ela some com o mesmo barulho do Gaster. O quê? O nome do sprite dela dessa forma é Clam Gunner igual o Gunner Kid. E ela some com o efeito sonoro do Gaster. E ela vira outra entidade igual os seguidores do Gaster. Ela fica preto e branco. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ainda vale mais a pena citar que no começo de Deltarune, quando você cria aquele boneco que é descartado, já que suas escolhas não importam, o nome das partes desse boneco dentro do arquivo do jogo é Goner. Não se sabe se os Goners são também seguidores do Gaster, mas agora que uma delas sumiu com o efeito sonoro do Gaster, tudo ainda fica muito mais possível. Há quem diga também que o Gunner Kid, que fala que pensa sobre um mundo onde ele não existe, na verdade está se referindo ao Gaster, ou que o Gaster está falando por ele, já que a gente vive num mundo onde, teoricamente, o Gaster não existe mais. Mas isso tudo é só uma teoria baseada em suposições, nada muito concreto. Mas eu não duvido que os Gunners tenham uma forte conexão com o Gaster, especialmente depois desse evento da Clam Girl. No entanto, as 3 pessoas sorridentes da foto também podem ser os 3 heróis da profecia da Deltarune: o humano, o monstro e o príncipe da escuridão, Chris, Suzy e Halsey, personagens principais de Deltarune. Porque o bilhete escrito Don't Forget, esse é o nome da música de encerramento de Deltarune. Pra mim, tudo isso se conecta e só mostra que o Gaster vai sim ter um foco muito maior em Deltarune do que teve em Undertale. E é por isso que chegamos na nova parte do vídeo. Para começar, tudo que eu vou falar aqui, Deltarune já estava sendo feito 3 anos antes de Undertale. A história de Deltarune e até alguns personagens já existiam quando tudo ainda era má. Então, se de fato existe uma história por trás do W.D. Gaster e a história de Deltarune existe há muito tempo, nada impede dela ser revelada de vez em algum momento dentro de Deltarune. A coisa que mais deixa isso escancarado, na minha opinião, é o site deltarune.com. Esse site existe há muito mais tempo do que o jogo e a gente consegue ver como ele era na época graças ao site Wayback Machine, que pra quem não tá ligado é um site onde você pode salvar outros sites e congelá-los no tempo, pra poder ver como eles eram anos antes. Em 2016, o site deltarune.com era assim, todo preto, mas tinha uma imagem chamada him, ele, que quando você ajustava o brilho, dava pra ler um trecho da entrada número 17 em Wing Jeans. Esse próximo experimento parece muito interessante. A imagem em si, por algum motivo, também está salva na Wayback Machine e aponta para ser de 2015, mesmo ano que Undertale foi lançado. Então, se o site de Deltarune antigamente literalmente só tinha uma menção ao Gaster e mais nada, é praticamente impossível afirmar que Deltarune não tem ligação com Gaster, mas essa é só a ponta do iceberg. Em dezembro de 2016, o texto dessa imagem mudou e dessa vez estava escrito: 3 heróis apareceram para banir o céu dos anjos. Essa é exatamente a profecia que Halsey conta em Deltarune. 3 heróis que juntos vão conseguir selar as fontes e banir o céu dos anjos. A história de Deltarune sendo contada, ao que parece, pelo Gaster, antes mesmo de Deltarune ser anunciado, brother. Se isso já não fosse bastante, o Halsey diz que a profecia foi predita pelo tempo e espaço. Gaster foi despedaçado pelo tempo e espaço. O Gaster estava fortemente associado ao Deltarune.com, então já tá podendo afirmar que o Gaster é o deus do Deltarune ou tá cedo? E se foi ele que espalhou essa profecia de algum jeito? E aí, na conta oficial do Twitter de Undertale, pré-lançamento de Deltarune, alguém tuita de forma misteriosa, tudo em maiúsculo e desnecessariamente espaçado, exatamente como um personagem que a gente conhece escreve, só que não na fonte Wingdings, né, obviamente. E além disso, eles mudaram a foto pra uma foto toda preta e mudam o nome pra 6 caracteres também, que são um emoji totalmente preto, como se estivesse cobrindo 6 caracteres. Você sabe qual o personagem Undertale que tem 6 caracteres, não é? Pois é. Alphys, Undyne, Toriel, Asgore, Flawless, Ciel, Temi, Muffet, Gerson, tem vários na verdade. Mas o que importa de verdade é o Gaster. Gaster tem 6 letras! Eles tweetam: bem-vindo, vocês estavam procurando? Que maravilhoso, eu também estava procurando por você. Eu tenho algo que quero te mostrar, algo que você vai achar muito interessante. Aqui ele basicamente parafraseou a entrada 17, então não tem como isso aqui não ser uma referência ao Gaster ou ele mesmo falando. Mas não está completa ainda, não, está longe de estar completa. E ele estava falando justamente de Deltarune. Nessa época ninguém sabia quantos capítulos que ia ter, a gente não sabia nem que ia ter capítulo. Então agora sabendo que vai ter 7 capítulos no total, realmente, tá longe de estar completo. Afinal, você e eu estávamos ambos esperando um tempo muito longo, então aqui está, finalmente à beira da conexão.
É empolgante. Eu olho pra frente pra criar um novo futuro com você. Agora se mostre. Deltarune. Deltarune.com. É isso, a forma como eles anunciaram e deixaram o jogo para download é basicamente o Gaster falando. A conexão de Deltarune com Gaster começa antes mesmo do jogo ser anunciado, então você já deve imaginar que no jogo existem muitas evidências sobre o Gaster. Você está correto. Primeiro que o personagem que você cria no início do jogo é chamado de Goner, que a gente não sabe ao certo, mas pode ser uma referência ao Gaster. Mas o que eu não mencionei é o narrador do começo do jogo, que fala pra você criar esse Goner. Esse narrador escreve exatamente do mesmo jeito que os tweets e exatamente do mesmo jeito que apareceu no site de download na época, que por si só é extremamente semelhante ao jeito que o Gaster fala se a gente só tirar a fonte Wingdings. Porque se o texto tivesse Wingdings não daria pra ler merda nenhuma. Tem também gente que fala que essa música que toca enquanto você cria o seu receptáculo é basicamente a música do Gaster. E eu vou tocar aqui e vocês tirem suas próprias conclusões. Essa música se chama Another Him, outro ele, enquanto o tema do Gaster em Undertale nos arquivos se chamava só Him, ele. Será que o Gaster de Deltarune é outro Gaster que não fala Wingdings? De novo, tirem suas próprias conclusões. E assim que todo esse mistério termina, eles falam que o seu receptáculo foi completamente descartado e alguém diz que suas escolhas não importam e ninguém pode escolher o que ser. Só que quem falou isso não é mais a mesma pessoa, porque é escrita completamente diferente. Então será que alguém interrompeu o Gaster no meio da apresentação dele pra mudar completamente? Tomara muito que isso seja explicado. E se for isso mesmo, não é nem a primeira e nem a última vez que o Gaster some do nada, não é verdade? Ah, e você lembra que eu falei que a coisa do nome acontecia aqui também? Aqui também tem algumas referências. Se você colocar o nome de determinados personagens que aparecem no jogo, a reação do narrador, que supostamente é o Gaster, muda. Por exemplo, se você colocar Sans, Asgore, Toriel, Asriel, Undyne, Brett e outros personagens que aparecem em Deltarune, ele vai dizer uma coincidência interessante. Se você colocar Suzy, Noelle ou Chris, também há chance dele dizer uma coisa, e ele fala, você está prestes a conhecer alguém. Muito, muito maravilhoso. Esse do muito, muito, ou very, very, a galera aponta como obviamente parecido com o very, very interesting que ele fala na entrada 17. Que pode ser outra dica pra gente. O que eu quero mostrar aqui é que se você chamar a sua criação de Gaster, o seu jogo vai reiniciar nem mais nem menos, igual em Undertale. Só que aqui você não precisa nem apertar Enter, você só escreve Gaster e o jogo reinicia na hora. Isso se você colocar o nome da sua criação, mas se você se chamar de Gaster, o jogo vai fechar. Já no capítulo 2, avançando mais um pouquinho, você não tem essa primeira cena bizarra de montar um receptáculo. Então você só nomeia o seu save. Não tem nenhum easter egg de nome aqui. Mas surpreendentemente ou não, se você colocar o nome Gaster, ele vai reiniciar sozinho. Você não precisa nem confirmar, só de escrever Gaster já reinicia. E se eles tiveram o trabalho de deixar um único easter egg de nome e foi o easter egg do Gaster, é porque tem coisa e não dá pra negar. Mas então, voltando pro capítulo 1, vamos finalmente começar a jogar o jogo. Em qualquer lugar do mundo sombrio, se você tentar usar o celular, ele não vai funcionar. E... É o som que toca de fundo na entrada 17. Não tem nem edição, é literalmente o mesmo som. E depois o jogo vai falar... Dessa vez você não precisa nem entrar nos códigos do jogo para ouvir esse som, é só usar o telefone. Depois que você finaliza a parte do mundo sombrio no capítulo 1, você pode andar livremente pela cidade. E lá embaixo você encontra um bunker muito, muito misterioso e sinistro, que emite um som muito macabro. Som esse que se você acelerar em 666%, é justamente o som de lixo, o som do Gaster, o som da entrada 17. Sim, você tem que acelerar em 666. Até parece que esse número aí, eu vi esse número em algum lugar. Não lembro onde. Se o Gaster realmente estiver ali dentro, não precisa necessariamente ser o mesmo Gaster de Undertale, até porque existem diversas versões diferentes de personagens já conhecidos de Undertale em Deltarune. E essa pode ser uma versão que nunca caiu dentro do core, por exemplo, e foi estilhaçada pelo tempo e espaço. Mas também tem teorias de que o Gaster é o mesmo Gaster sim, e a gente não sabe ao certo o que aconteceu de verdade. Essa teoria é sustentada por outra, que diz que o Sans que aparece em Deltarune, na verdade é o mesmo Sans que aparece em Undertale.
A galera acredita nisso porque, ao que parece, ele é o único personagem que não muda nada sua aparência de um jogo pro outro. Em Undertale, a lojista da Snowdin diz que Sans e Papyrus simplesmente apareceram do nada e se encaixaram lá. O barqueiro diz, cuidado com o homem que veio de outro mundo. Então tem quem acredite que eles na verdade são de Deltarune e foram pro mundo de Undertale. Talvez por meio daquela máquina quebrada que o Sans não consegue consertar de forma nenhuma, então ele não consegue voltar pra casa. Isso explicaria o álbum de fotos com o Sans e várias pessoas que você não reconhece, explicaria um diálogo que o Sans tem como arma perdida no final do pacifista Undertale, onde ele diz, desista igual eu fiz, pra que tentar, você nunca verá eles novamente. Mas também, por que a fachada da loja do Sans em Deltarune é literalmente só o Gribbles, só que riscado pra parecer porcamente que é o Sans? Será que ele é de Deltarune e foi pra Undertale e voltou pra Deltarune de novo? Ou talvez com a máquina quebrada ele esteja tentando trazer o Gaster de volta? Sei lá, isso tudo são só informações jogadas que a gente tenta ligar de alguma forma, mas não com evidências e sim com suposições. As teorias são boas, só que tem muitos furos, então a gente realmente vai ter que esperar pra ver. E ao final do capítulo 1, essa música toca. Como eu mencionei, o nome dessa música é Don't Forget, que é o que vem escrito no desenho que a gente acha na gaveta do Sans, caso a gente converse com o NPC que fala sobre a Suzy, o que só conecta esse personagem ainda mais no Deltarune. Deltarune capítulo 1 e 2 não tem mecânica dos Fanvalos dentro do save, porém tem algumas salas secretas sim, e na verdade elas são muito mais fáceis de se acessar. No capítulo 1, nessa parte aqui que você foge desse Star Walker de asas, entre essas duas salas, se você ficar indo e voltando, existe uma pequena chance de você ser teleportado para uma sala secreta. E nessa sala só tem um corredor para uma árvore, e uma música muito esquisita que não toca em nenhum outro lugar do jogo. Quando você interage com a árvore, ele diz, ele está atrás da árvore, e se você for atrás da árvore... Bem, tem um homem aqui. Ele te ofereceu uma coisa. Você recebeu o ovo. Bem, não tem um homem aqui. O formato da sala, o fato do homem desaparecer assim que você interage com ele, tudo isso se liga muito com a nossa interação com o Homem Misterioso ou o W.D. Gaster dentro de Undertale. Esse ovo, diferente dos outros itens de Deltarune, permanece chamado ovo mesmo depois que você sair do mundo sombrio. E o único uso que você pode ter para esse ovo no jogo todo é lá no final, quando você tá na floricultura do Asgore e tem uma geladeira, e você pode pôr esse ovo na geladeira. É só isso. Se você tentar usar o ovo em qualquer outra situação, ele só vai falar, você usou o ovo, e aí ele só continua no seu inventário. E a descrição do ovo é não tão importante, não tão não importante. Então, ou é o Toby Fox tirando com a nossa cara, ou esse ovo é extremamente importante. No final, se você coletar os 7 ovos, vai sair o Shenlong Gaster, sei lá. Mas por que aqui, exatamente nessa sala tão aleatória? Eu escutei uma explicação muito tosca, mas que pode fazer sentido. Tá vendo esse Star Walker voador aqui? Quando você toca o sino, a asa sai voando sozinha. O sino Jing e a asa Wing. Wing Jings. Olha, eu não duvido de mais nada. Quando o capítulo 2 lançou, aconteceu exatamente o que rolou quando o capítulo 1 lançou. A conta oficial do Twitter de Undertale Deltarune começou a tweetar naquele mesmo estilo. Tudo maiúsculo, misterioso e espaçado. E ele ainda fala, obrigado pela sua paciência nesses momentos difíceis, porque ainda tava rolando a pandemia do Covid-19. Agora, devemos? Devemos ir novamente? O segundo campo, a segunda conexão. No capítulo 2, esse lance da sala secreta entre as salas continua, e essa é um pouquinho mais escondida. Na parte que você toca no L, se você se enfiar por meio dos carros, você vai acabar parando num lugar com várias placas neon de alerta com a imagem do cachorro irritante. Se você ultrapassar, você é teleportado sozinho por uma sala escura e bizonha e silenciosa. E se você andar um pouco... Essa não é nem a tela de morte de Deltarune, cara, é de Undertale. O que foi que acabou de acontecer aqui? Eu tomei muito susto quando eu joguei isso e fui parar lá sem querer. Ignorando completamente essa coisa metalinguística maluca que acabou de acontecer com um cachorro, depois você é teleportado normalmente, como se nada tivesse acontecido, pra outra sala, a qual se você só seguir, você consegue continuar o jogo normalmente. Porém, contudo, todavia, se você interagir com esse desenho que tá na parede, vai estar dizendo a sala entre. Há uma sala entre as salas. E sim, se você fazer a mesma coisa do capítulo 1 e ficar indo e voltando nessas duas salas, eventualmente você vai parar nessa nova. E olha só. Novamente toca aquela música macabra e olha só que surpresa, uma árvore no meio do nada. Bem, tem um homem aqui. Talvez ele esteja feliz em te ver. O que você acha?
Você recebeu o ovo. Bem, não tinha um homem aqui. Novamente, o Homem do Ovo ataca. Pode ser o Gaster, pode ser o Mr. Man, pode ser aquele placeholder ridículo, pode ser um personagem novo. Quem sabe que pode ser? Toby Fox sabe que pode ser. E novamente, o único uso desse ovo que você pode fazer nesse capítulo é uma coisa muito específica, e é colocar na pilha de ovos da loja do Sans. E aí tem uma piadinha sobre você tá roubando o ovo ao contrário. De novo, uma coisa muito insignificante pra uma coisa que parecia ter um significado a mais, muito mais interessante. Ou será que primeiro foi com Asgore porque em Undertale foi ele que contratou o Gaster, agora o Sans porque ele também tem uma conexão com o Gaster. Se o uso do próximo ovo for, sei lá, em algum lugar com a Alphys, aí a gente pode suspeitar de alguma coisa sobre isso. Eu não quero focar nisso nesse vídeo porque eu acho que não tem nada a ver, mas dentro da comunidade de Deltarune também existem fortes discussões sobre quem é o Cavaleiro, que é um personagem misterioso, provavelmente um Lusiano, que fica abrindo fontes. Muitos personagens citaram ele, mas ninguém falou quem que ele é de verdade. A gente não sabe quase nada sobre ele, o que ele é ou representa. No capítulo 1, o vilão foi o rei, e no capítulo 2 foi uma rainha. Por esse motivo, algumas pessoas especulam que todos os vilões dos próximos capítulos vão ser peças de xadrez, incluindo o Cavaleiro, que pra quem não sabe, a peça do cavalo na gringa é chamada de Cavaleiro. E por Egg e Wing Jinx, tudo maiúsculo, ser seta pro lado e 2 setas pra cima, o movimento do cavalo no xadrez, tem quem acredite que o Gaster possa ser o Cavaleiro e o Homem do Ovo ao mesmo tempo. Como a gente não sabe quase nada sobre isso, o negócio é ir juntando migalhas mesmo, mas eu particularmente não acredito e nem me importo tanto assim com isso. Mas é bem interessante, E essas são as evidências concretas sobre o Gaster em Deltarune. Mas ainda tem uma coisa, as conexões de Gaster com os bosses secretos, Jevil e Spanton. O Jevil é um bobo da corte no mundo de Deltarune, que era só um cara normal, com uma personalidade brincalhona, que era amigo do Sim, esse cara aqui da loja. Até que ele conheceu alguém estranho, e aí ele começou a enlouquecer, a falar coisas bizarras que não faziam total sentido, mas também não eram completamente sem sentido. Até que ele começou a ver o mundo como um jogo e todos como seus participantes. E Sam foi forçado a aprendê-lo. Porém, tudo que ele disse nunca saiu da cabeça do Sim, e por esse motivo sua visão de mundo se tornou-se escura e ainda mais escura. Dark yet darker. Sim, isso também é parafraseado da entrada 17 do Gaster. Pode significar alguma coisa? Pode ser só uma coincidência? Pode, mas vou descartar nada. A ligação do Gaster com o Jevil é incerta, mas essa visão de que o mundo todo é apenas um jogo, talvez não seja só do Jevil, mas também do próprio Gaster. Lá nas primeiras versões de Undertale existia esse áudio, que era a primeira coisa que aparecia quando você entrava nos arquivos do jogo, porque ele se chamava ABC123, justamente para aparecer lá no topo. Hello, have some respect and don't spoil the game. It's impossible to have mysteries nowadays. Because of nosy people like you. Please keep all of this between us. If you post it online, I won't make any more secrets. No one will be impressed. It will be your fault. Muitos acham que esse áudio tem alguma conexão forte com o Gaster e seus seguidores, mas também pode ser só uma forma que o Toby Fox havia encontrado de assustar ou expulsar os dataminers de alguma forma e implorar para que eles não vazem nada que virem para não estragar as surpresas dos jogadores. Mas é óbvio que esse áudio vazou, então numa atualização esse áudio foi substituído por não palavras, mas só sons, trechos dessas falas. E esses sons se assemelham muito com o barulho que o Gaster faz ao falar. Então, se a pessoa daquele áudio realmente for o Gaster, é porque ele sabe que tudo isso é um jogo e tá falando diretamente com o jogador. Se o Gaster foi despedaçado no espaço-tempo e ele pode estar em algum lugar de algum jeito, nada impede que ele seja a pessoa que falou pro Jevil sobre tudo ser um jogo e deixou ele insano. Mas isso é só uma teoria. Uma game teoria. Uma coisa que se sabe com certeza sobre o Jevil é que ele enlouqueceu, porque ele conheceu alguém estranho. Seja lá quem esse alguém estranho seja. Porém, a coisa fica um pouco mais profunda no capítulo 2, quando a gente conhece o Spanton. O Spanton aparenta ser um cara quase tão insano quanto o Jevil, e todas suas frases são censuradas por palavras em colchete. Como se, sei lá, ele fosse um malware e a gente tá usando um antivírus que não nos permite entender tudo que ele fala. Só que muitas vezes parece que o Spanton tá sob o controle de alguém. Como nessa parte aqui, do nada ele tá falando e... Alguém consegue me ouvir? Me ajude!
Ah, o quê? Eu não escutei nada, mas parecia que ele tava falando com você. Diferente do Jevil, você eventualmente vai conhecer o Espanto em algum lugar de Deltarune se você só jogar normalmente. Mas se você for atrás, você vai conseguir lutar contra o Spanton Neo, uma versão aprimorada e muito mais forte do Espanto. A história do Espanto é contada por esses NPCs aqui, que aparecem depois de você ter derrotado o Spanton Neo, e eu vou contar pra vocês. Comparado aos outros vendedores, ele sempre foi o menos sucedido. Seus produtos nunca ficavam populares e os lusianos nunca se importavam com ele. Mas ele nunca desistia, nunca calava a boca sobre conseguir ser um Big Shot ou manda-chuva algum dia. Vocês vão ver. Só que em algum momento ele ficou desesperado, procurando por qualquer meio de se tornar popular. Até que ele ligou para a pessoa certa e finalmente achou alguém. Ou esse alguém o achou, não se sabe direito. Aparentemente, essa pessoa conseguiu ajudar ele, já que Espanto estava o tempo todo no telefone. De repente, ele se tornou muito bom no seu trabalho e seus amigos pararam de sair com ele por inveja. Eles diziam que, como ele se tornou um manda-chuva, um Big Shot, então ele não precisava mais deles. Ele tinha conseguido um quarto de luxo na mansão da rainha, mas aí as coisas começaram a desmoronar para o Espanto, pois parece que seja lá quem estava ajudando, de repente desapareceu. Suas vendas caíram para zero. No dia que ele seria despejado da mansão da rainha, ele não estava mais lá. Havia somente um telefone pendurado pela linha. Quando foram chocar o telefone, não dava para escutar nada, a não ser barulho de lixo. Pois é, o barulho de lixo, o barulho do Gaster e o barulho que você também ouve quando tenta usar o telefone no mundo sombrio. Falando desse jeito parece que esse é só o equivalente ao barulho de sinal, tá ligado? A estática do telefone do nosso mundo. Mas esse é o barulho do Gaster, então tem que ter alguma coisa aqui, cara. Não é possível que o Toby Fox inocentemente pegou o barulho mais associado com o Gaster que tinha e colocou pra ser a estática do telefone, tá ligado? Não faz o menor sentido. Depois dessa suposta traição dessa pessoa, ele ficou completamente insano e virou o Espanto que conhecemos hoje. É isso que a história conta, mas a gente não pode descartar o fato que o Espanton aparentemente está sendo controlado por alguém, de acordo com aquelas falas de socorro que acontecem do nada no meio do seu diálogo, que parecem ser lapsos de lucidez que ele tem enquanto fala. Falando em telefone, faltou falar de alguns fan events lá de Undertale que eu não mencionei. De algum modo, agora que eu expliquei tudo, todos eles parecem se ligar ao Gaster ou a Deltarune de alguma forma. O evento fan mais comum de acontecer é entre os valores 1 e 39, e é isso aqui. Olá, eu posso falar com o Peraí. Esse é o número errado? Essa é a música do número errado. Mas o que chama atenção não é a música, e sim esse início. Eu posso falar com G. G de Gaster, mas também G de Spanton, G Spanton. Desde sempre a comunidade teorizava que era algum mistério envolvendo Gaster, e esse G era de Gaster, e surpreendentemente agora isso faz mais sentido. Como a história conta, não se sabe se foi a pessoa misteriosa que procurou Spanton ou se foi o Spanton que achou essa pessoa. Considerando que essa pessoa misteriosa é o Gaster, isso aqui pode ou ser o Gaster ligando pro Spanton ou vice-versa. Eu acredito que é o Spanton procurando pelo Gaster, já que o Gaster fala tudo em maiúsculo, enquanto o Spanton falava normal antes dele enlouquecer. E bom, se isso for verdade mesmo e tudo isso se ligar de alguma forma, os telefones aparentemente funcionam entre dimensões também? Ou é só graças à magia do valor fan, que tem propriedades mágicas, sei lá, mano. E só pra gente acabar logo com isso, os eventos fan que eu não mencionei são uma pegadinha do Sans que também acontece por telefone e uma chamada da Office que acontece antes mesmo de você conhecer ela dentro do jogo, que é um engano, porque ela queria pedir uma pizza, mas ela tem vergonha demais pra isso. E pra mim o mais aleatório de todos é esse aqui que acontece nesses valores 56 e 57, que simplesmente adiciona a imagem desse boneco de neve esquisito na cruzadinha do Sans. E em cima tá escrito pesadelo. A pessoa que liga pra você por engano aparentemente tem alguma conexão com Gaster. Sans e Alphys parecem ter uma forte conexão com Gaster. Seguidores do Gaster, a sala de teste de música tem a música do Gaster, o personagem misterioso é quase com certeza o Gaster, tem o Gunner Kid, que agora a gente sabe que se relaciona com o Deltarune e possivelmente o Gaster, a Clam Girl faz o barulho do Gaster, então se a teoria estiver certa, todos os fan events parecem se ligar com o Gaster de alguma forma. Mas e o boneco de neve? Bom, o boneco de neve não tem nada a ver, mas sabe esse Ice I do lado dele? Ele só aparece aqui em Undertale e mais lugar nenhum, mas no mundo de Deltarune ele parece ser um mascote até que bem famoso. Considerando que a cruzadinha do Sans, será que isso significa que ele trouxe do mundo de Deltarune pra dentro do mundo de Undertale?
voltando pra Jev e o Spanton, ambos parecem ser pessoas normais até conhecerem alguém estranho e ficarem totalmente insanos. Esse alguém pode ser a mesma pessoa, pode ser o Gaster, mas também pode nem ser a mesma pessoa. E na loja do Spanton, perguntando sobre amizades, você tem exatamente esse diálogo. Eu? Amigos? Chris, eu e você já somos pedido de amizade aceito. Nós não precisamos de mais ninguém. Não precisamos de... Ou... Nós não precisamos de nenhum homem, mulher ou criança. Pela metade do preço. Nós não precisamos do... Mike. Chris, não acredite em nada que você vê na TV. O homem é um criminoso. Eu te digo, um criminoso. Se a gente encaixar as peças, esse tal Mike parece ser a pessoa que o Spanton falava no telefone, já que ele é descrito como alguém que era muito amigo dele que o enganou. E não acredite em nada que você vê na TV, parece muito um foreshadowing pro próximo capítulo, já que no fim do capítulo 2 a TV tem um sorriso macabro, e muitos teorizam até que esse sorriso pode ser do Mike, mas é puro achismo. No entanto, lá no capítulo 1, Jev alertou sobre a rainha e ela foi o boss principal do capítulo 2. Agora no capítulo 2, o Spanton tá alertando sobre esse Mike, e no capítulo 3, vamos descobrir. E sim, se for realmente esse tal de Mike que ligava pro Spanton, não é o Gaster, mas eu não descarto nenhuma teoria sobre isso, até porque a gente ainda sabe muito pouco sobre isso tudo. Talvez até no Funevest de Undertale, pode ser que quem tava ligando era o Mike procurando Spanton, e não o Gaster. Eu acredito que Gaster tá sim em Deltarune, mas não necessariamente tá ligado com Jev ou Spanton. Isso pode ser um mistério próprio de Deltarune. Só que eu não descarto nenhuma possibilidade. E você? Acredita em quê? Então, é isso. Você agora sabe absolutamente tudo sobre o Gaster que eu consegui encontrar em Undertale e Deltarune, seja ele mencionado direta ou indiretamente. Espero que você não fique mais perdido em discussões na internet. Eu tentei ao máximo focar só em fatos e só citar as teorias que eu achei mais interessantes. Porém, quando você fala sobre o maior mistério desses dois jogos, que é o WD Gaster, é praticamente impossível você não citar alguma coisa que não é comprovada e é só uma teoria. Até as coisas mais óbvias que todo mundo, até mesmo fora da comunidade de Undertale, acha que é verdade, é só teoria. A aparência do Gaster, o parentesco dele com Sans e Papyrus, quem ele é de verdade, a história dele, tudo isso é explicado propositalmente tão vagamente no jogo, então é possível duvidar de tudo, mas também é possível juntar as pecinhas e fazer as teorias. E eu sei que muita gente da comunidade não gosta desse tipo de teoria, não gosta nem do Gaster, porque qualquer coisa minimamente misteriosa que aparece nesses dois jogos, a galera já cria teoria com o Gaster, ou até mesmo com a Kara. Eu já tô um passo à frente, porque até agora eu não falei o nome da Kara nenhuma vez, hein? Mas falando sério, eu nem posso culpar essas pessoas, porque esses dois são os personagens mais enigmáticos de Undertale, principalmente o Gaster. Então é muito óbvio que a gente acha que eventualmente tudo isso vai se explicar, a gente espera por isso. Principalmente agora, que tem tanta ligação óbvia com Gaster em Deltarune. E eu sei, Deltarune não é Undertale, ele é o seu próprio jogo, e ele vai ter sim os seus próprios mistérios e suas próprias resoluções, mas vamos ser realistas, não dá pra simplesmente separar um jogo do outro. O Toby Fox fez conexões exatamente pra quem jogou Undertale pegar, tem os mesmos personagens que só mudam a roupa, e às vezes nem isso. Claro, não é um requisito pra você conseguir jogar o jogo, mas tem piadas, tem referências, mecânicas e coisas da lore que você só vai entender se tiver jogado Undertale. Poxa, Deltarune é um anagrama pra Undertale. A lenda da runa Delta tava em Undertale. Então eu acredito que dá sim pra jogar Deltarune separadamente, dá pra gostar de Deltarune separadamente, mas em questão da lore tá tudo tão misterioso ainda que eu acredito que em algum momento tudo vai se explicar e essa explicação pode envolver Undertale de algum jeito. Claro, algumas teorias são um exagero tremendo, mas não é tudo, e se você ignorar completamente qualquer coisa sobre o Gaster, você só vai estar ignorando o maior mistério que o Toby Fox tá montando há mais de uma década e tá propositalmente fazendo a gente teorizar sobre. Mas enfim, já foi anunciado que o capítulo 3 e 4 sairão juntos em algum momento de 2025. Eu não consigo me conter de ansiedade, e mesmo que o Gaster ainda não seja abordado diretamente em nenhum desses capítulos, eu tenho certeza que vão ser capítulos espetaculares, que todo mundo vai amar, vai trazer mais mistério, vai trazer mais meme, mais personagens, mais lore, mais jogo, eu tô muito ansioso. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se eu acabei errando alguma coisa ou esquecendo de mencionar algo, por favor me deixem saber nos comentários que eu vou deixar um comentário fixado apontando todos os meus erros e todas as coisas que eu não mencionei. Compartilhe com aquele seu amigo que gosta de Undertale e Deltarune, porque esse vídeo deu um enorme trabalho pra fazer. Eu vejo vocês no próximo vídeo e abraço!